com mais 818 mortes e 32.129 casos novos registrados nesta quinta-feira, o Brasil soma agora 139.863 mortes e 4.660.000 casos confirmados da doença do coronavírus de 2019. A média diária de mortes dos últimos 7 dias caiu para 693. Está instável em patamar elevado. O Brasil vai contribuir com 2 bilhões e meio de reais para participar da COVAX Facility, uma aliança internacional para o desenvolvimento de vacinas coordenada pela Organização Mundial da Saúde para garantir uma ampla produção e distribuição no mundo inteiro. Mas a meta do governo brasileiro dentro da aliança é modesta: vacinar 10% da população até o fim de 2021. O governo federal vai investir 127 milhões de dólares, cerca de 700 milhões de reais, na vacina desenvolvida pelo laboratório britânico AstraZeneca e a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Assim, deve receber ou produzir aqui na Fundação Oswaldo Cruz um total de 100 milhões de doses. Em acordo com a China, o governo do estado de São Paulo anunciou que vai receber 60 milhões de doses de uma vacina chinesa até o início do próximo ano. Se tudo der certo, e por enquanto as vacinas são apenas promessas, o Brasil terá vacinas em quantidade suficiente para imunizar 185 milhões de pessoas, o necessário para controlar a pandemia, se uma única dose por pessoa bastar. Por causa da pressão do presidente Donald Trump sobre a autoridade reguladora federal dos Estados Unidos, o estado de Nova York vai criar suas próprias vacinas para aprovar suas próprias regras, para aprovação de vacinas. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, declarou francamente: não vou confiar na opinião do governo federal e recomendar aos nova-iorquinos baseado unicamente na opinião do governo federal. A vacina da companhia americana Novavax entrou na fase final de testes em seres humanos. Já há 11 vacinas no mundo inteiro na fase final de testes. Desde o início da pandemia, os Estados Unidos somam quase 7 milhões de casos confirmados e quase 203 mil mortes. O número de casos novos subiu 14% em 2 semanas e está em pouco mais de 40 mil contágios por dia. A Califórnia, o estado mais populoso, com pouco menos de 40 milhões de habitantes, chegou a 800 mil casos confirmados, mas outros estados menores, como Flórida, Louisiana e Mississippi, têm mais casos por habitante. A Califórnia foi o primeiro estado americano que mandou a população inteira ficar em casa, mas a situação saiu de controle com a reabertura antes da hora. No mundo inteiro, são 32.234.000 casos e 983 mil mortes. Quase 24 milhões de pessoas se recuperaram e mais de 63 mil estão em estado grave. Com mais 1.200 casos por dia nos últimos dias, o Canadá entra na segunda onda de contaminação e depende do comportamento da população para evitar um problema grave no inverno, advertiu o primeiro-ministro Justin Trudeau. Em meados de agosto, a média estava em 380 casos novos por dia no Canadá. A Alemanha colocou Copenhague, Dublin e Lisboa, as capitais da Dinamarca, da Irlanda e de Portugal, na lista das cidades europeias a serem evitadas. A Alemanha teve uma média de 1.700 casos novos por dia nos últimos 7 dias. Israel reforçou as medidas de confinamento depois de registrar mais de 5 mil casos novos por dia na semana passada, o maior número de contágios por habitante do planeta. A maioria das empresas israelenses deve fechar até meados de outubro e os encontros, inclusive protestos e cerimônias religiosas, terão no máximo 20 pessoas que não poderão se afastar a mais de 1 quilômetro de casa. Um economista da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, defende a mobilização de $1 trilhão para ajudar os países pobres a enfrentar o impacto da pandemia. Mais 825 mil americanos pediram seguro-desemprego na semana passada
Isto é mais do que os 796 mil da semana anterior, sinal da lenta recuperação do mercado de trabalho, onde ainda há muitas demissões. Outros 630 mil pedidos foram feitos ao programa de auxílio-desemprego da pandemia, destinado a microempresários autônomos, trabalhadores autônomos e sem contrato formal de trabalho, que não podem receber o seguro-desemprego. O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, revelou que está conversando sobre um novo plano de estímulo à economia com a presidente da Câmara dos Representantes, a deputada Nancy Pelosi, líder do Partido Democrata. No Reino Unido, o governo aprovou um novo programa para evitar demissões. O trabalhador vai cumprir 1/3 da jornada de trabalho anterior à pandemia. A empresa paga esta parte do salário. A outra parte será dividida em 3. O governo paga 1/3 até o limite de 700 libras por mês, pouco mais de R$ 4.900. A empresa paga outro terço e o empregado abre mão de 1/3 do salário. No programa anterior, o programa atual, que acaba em 1º de novembro, o governo britânico paga 80% do salário para quem ganha até R$ 2.500 libras por mês, cerca de R$ 17.575. O novo programa, muito mais modesto, vai durar 6 meses até 1º de junho. 2 ensaios publicados na revista científica americana Science tentam entender por que morrem mais homens do que mulheres de complicações da Covid-19. Em parte dos pacientes, o vírus provoca a fabricação de autoanticorpos, moléculas que atacam e destroem os interferons do tipo 1, proteínas que o corpo produz para enfrentar o vírus. Os pesquisadores encontraram autoanticorpos em 101 de 980 doentes com casos graves da Covid-19 e nenhum nas 663 pessoas com casos leves ou assintomáticas. 95 dos 101 com autoanticorpos eram homens. Quem produz autoanticorpos não deve fornecer plasma para o tratamento com plasma de pacientes curados. No segundo estudo, cientistas analisaram o DNA, o material genético de 659 pacientes com casos graves e 534 com sintomas leves ou assintomáticos. 13,5% dos pacientes em estado grave sofreram uma mutação em 8 genes que faz o corpo não fabricar interferons. Nenhum paciente leve ou assintomático sofreu a mesma mutação. Nos 2 estudos, o problema da resposta imunológica está na produção insuficiente de interferons. Quando os jovens se encontram em bares, restaurantes ou praias e fazem festas sem respeitar o distanciamento físico, se metem em aglomerações, pegam o vírus, concluiu um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC. De junho a agosto, mais de 20% de todos os casos novos foram registrados em adultos de 20 a 29 anos. Eles se tornaram os principais transmissores da doença para pessoas de meia idade e idosos. As universidades são um grande foco da doença. Mais de 88 mil casos foram ligados a 1.200 campi universitários. A contaminação não aconteceria nas salas de aula, mas na vida social do campus. Dr. Anthony Fauci, o principal epidemiologista americano, alertou as universidades para que não mandem para casa estudantes infectados. Eles devem ficar isolados em alas separadas dos dormitórios universitários para não levar a Covid-19 para a família. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o site Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara se tiver que sair de casa e muito obrigado pela sua atenção.